Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada épica. Uma história que atravessa milênios, mas que fala diretamente ao nosso coração hoje. A jornada do povo de Israel. Do Egito ao deserto. É uma história sobre liberdade, mas acima de tudo, sobre dependência. Vamos começar. Imaginem a cena. Depois de 400 anos de escravidão, a noite finalmente cai sobre o Egito. Mas não é uma noite de medo. É uma noite de esperança. Milhares de pessoas, famílias inteiras, saem apressadamente de suas casas. A única luz que guia seus passos é a chama vacilante de suas tochas. Eles carregam seus poucos pertences, o pão ainda sem fermentar, e no coração, uma promessa de liberdade. A porta da gaiola se abriu. O Egito, com sua opressão e sofrimento, está ficando para trás. A liberdade é real, palpável. Eles estão finalmente livres. Mas a pergunta que ecoa naquela noite escura é: livres para quê? E para onde? Agora, olhem para este mapa. Existia um caminho bem mais curto para a Terra Prometida. Uma rota costeira, conhecida como o Caminho da Terra dos Filisteus. Era uma rota comercial, mais rápida, mais fácil. Qualquer navegador experiente, qualquer líder militar teria escolhido esse caminho. É o caminho da lógica humana, o caminho da eficiência. Por que dar uma volta gigantesca, entrando num deserto árido e perigoso? Parecia um erro de cálculo, uma estratégia falha. Mas aqui começa a primeira grande lição. Às vezes, o caminho que parece mais lógico aos nossos olhos não é o caminho que Deus escolheu para nós. Ele estava interessado em transformar quem eles eram durante a jornada. E como eles saberiam para onde ir nesse caminho inesperado? Deus não lhes deu um mapa de papel. Ele deu a si mesmo. Durante o dia, uma coluna de nuvem gigantesca se movia à frente deles. Ela não apenas indicava a direção, mas também oferecia sombra do sol escaldante do deserto. Era um guia visível, uma presença constante. E à noite, quando o frio do deserto chegava e a escuridão era total, aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo. Ela iluminava o acampamento, aquecia o povo e os protegia. Imaginem a segurança de olhar para cima, a qualquer hora do dia ou da noite, e ver a prova visível de que Deus estava ali, conduzindo cada passo. Não era sobre seguir uma rota, era sobre seguir uma presença. Mas o deserto não é um parque de diversões. Rapidamente, a euforia inicial da liberdade deu lugar a uma dura realidade. O cansaço, a sede, a fome. O cenário, antes símbolo de liberdade, agora parecia monótono e ameaçador. E o que aconteceu? O povo começou a murmurar. Será que Deus nos trouxe aqui para morrer? No Egito, pelo menos, tínhamos comida. Tínhamos água. É impressionante como a nossa memória pode ser seletiva, não é? Eles se esqueceram das correntes, dos chicotes, da escravidão sem esperança e começaram a romantizar o passado. O deserto se tornou uma escola para expor o que realmente estava em seus corações. A murmuração era um sintoma de um problema mais profundo, a incredulidade. Eles foram libertados do Egito, mas o Egito ainda não tinha sido totalmente tirado de dentro deles. É nesse ponto, no limite das forças humanas, que Deus revela o propósito do deserto. Quando o povo clamou por comida, Deus não fez brotar campos de trigo. Ele fez chover pão do céu. Todas as manhãs um alimento misterioso, que eles chamaram de maná, que significa "o que é isto?", cobria o chão. Era o suficiente para cada dia. Não podiam estocar, não podiam planejar. Tinham que confiar que na manhã seguinte, Deus proveria novamente. E quando a sede apertou e não havia poços, Deus mandou Moisés bater numa rocha. E da pedra dura, jorrou água pura e fresca para todo o povo. Entendem a lição? No deserto, eles não podiam depender de suas próprias habilidades, de seus recursos, de sua agricultura. Eles foram forçados a depender, dia após dia,
momento após momento, diretamente da mão de Deus. A autossuficiência foi quebrada para que a dependência nele pudesse nascer. E aqui chegamos ao coração da nossa mensagem de hoje. A jornada do deserto não era primariamente sobre geografia, era sobre teologia. Não era sobre chegar a um lugar, mas sobre aprender a andar com alguém. Deus os levou pelo caminho mais longo e difícil para lhes ensinar uma lição fundamental que ecoa até nós. A vida de fé é uma vida de dependência. É fácil confiar em Deus quando tudo vai bem, quando o caminho é curto e a lógica está ao nosso lado. Mas o verdadeiro crescimento acontece no deserto. Acontece quando os nossos recursos acabam, quando não vemos a saída, quando a única coisa que nos resta é olhar para cima e depender da provisão sobrenatural. O deserto é a escola da fé. É onde aprendemos que Ele é a nossa nuvem durante o dia, nosso fogo durante a noite, nosso pão de cada dia e a nossa água da rocha. Então, qual é a lição para nós hoje? Talvez você esteja passando por um deserto na sua vida, um tempo de incerteza, de dificuldade, onde o caminho parece longo e sem sentido. Talvez você olhe para trás e se sinta tentado a romantizar o seu Egito. Um passado que, embora fosse uma prisão, parecia mais seguro. A mensagem desta história é: não desanime. O deserto pode ser a maior oportunidade de aprendizado da sua vida. É o lugar onde Deus quer se revelar a você de uma forma que você nunca experimentou antes. É onde você aprende a deixar de confiar em suas próprias forças e a depender completamente dele. Ele não te abandonou. Ele está guiando você, mesmo quando o caminho não faz sentido. A nuvem e o fogo ainda estão lá. Procure por eles. Aprenda a depender. A terra prometida está à frente, mas a transformação acontece aqui e agora. No deserto, obrigado por assistirem e por embarcarem nesta jornada conosco. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para não perder a continuação desta série incrível. Fiquem com Deus e até a próxima.